As tribos que ficavam ao norte do tabernáculo, Dan, Azer e Naftali, representam uma dimensão racional equivalente à prata da estátua ao Império Medo-Persa. A palavra Dan significa juiz, uma pessoa que usa suas faculdades mentais para compreender e julgar as coisas. Considerando a correspondência entre os 4 arraiais de Israel e as 4 estações do ano, o arraial do norte está relacionado com o outono da Bíblia. Na entrada do outono, os hebreus comemoravam a festa do Tabernáculos, onde eles faziam cabanas de galhos de árvores e comiam frutas. Dan é a serpente e o juiz. Azer é a oliveira e Naftali é a gazela que transmite informações. A serpente nas mãos de Moisés representou o juízo de Deus sobre o Egito, mas a serpente que estava na árvore do conhecimento do bem e do mal, no jardim do Éden, representou o juízo maligno. Quando a pessoa se acha com o direito de determinar o que seja o bem e o que seja o mal, desprezando a palavra de Deus. A palavra Daniel significa juiz de Deus. São considerados juízes de Deus aqueles que não julgam segundo o seu próprio entendimento, mas procuram julgar de acordo com a palavra de Deus. Os danitas, que são da tribo de Dan, procuram julgar de acordo com o que está determinado nas Escrituras. A palavra Azer, Axé no Egito, significa felicidade, energia e luz. Axé era o nome do lugar dos mortos em Tebas. Mas como pode a tribo de Azer conciliar energia e morte, luz e escuridão? A terra de Azer representa o lugar que Jesus chamou de seio de Abraão, que se divide em 2 espaços, luz e trevas. Em cima na luz ficam os mortos em Cristo, os que estão esperando para ressuscitar. E embaixo na escuridão ficam os que morrem sem esperança. O lugar era chamado de seio de Abraão, porque os judeus diziam que Abraão era o pai da fé. Na mitologia egípcia, Osíris era o deus da ressurreição, que foi morto no dia 17 de Atir, mês em que o sol está na constelação de Escorpião, que é o tempo equivalente à tribo de Azer. A estrela principal da constelação de Escorpião é Antares, nome que significa estagnação e morte. A estrela Antares era considerada pelos persas uma das guardiões do céu. Em Azer havia plantação de oliveiras, árvores que forneciam óleo para acender as lamparinas. De certo modo, esse óleo representa a capacidade de decifrar enigmas, um dos dons do Espírito Santo, que é o de discernimento de espíritos, de quem entra mais fundo nas revelações de Deus. As virgens precisam de óleo para manter suas lâmpadas acesas e ir ao encontro do noivo. Elas precisam ter a capacidade de entender enigmas, saber pisar no escorpião. Na Bíblia, lemos que o escorpião representa a rebeldia daqueles que não querem compreender a vontade de Deus. No Apocalipse, o nome Abaddon é do escorpião gafanhoto, um híbrido que lidera legiões da terra e do ar. No território de Azer, houve um vale e uma cidade chamados de Abaddon, nome que também foi de um dos juízes de Israel. Na lei de Moisés, havia somente um dia no ano em que o sacerdote entrava no lugar escuro do templo. Era na entrada do outono, na entrada da dimensão terra, o arraial do norte. Entramos em Dan quando lemos. Os livros que há no céu estão figuradamente na biblioteca de Dan. Na entrada de Dan existe uma floresta que se assemelha ao conjunto de neurônios do nosso cérebro. E dali então partimos para o Vale de Azer.
Dan é uma região de trânsito de frente de Azer, onde as pessoas ficam estacionadas. E então, na saída de Azer, chegamos à tribo de Naftali. Eles são chamados de gazela ou corça pela rapidez, pela agilidade com a qual se movimentam. Eles são os correios do mundo espiritual. Estes anjos trazem a vida ou a morte. Eles são associados ao transporte entre Azer e a face da terra. Deus levou Ezequiel até o Vale da Morte e mandou que ele chamasse o fôlego de vida dos 4 ventos para ressuscitar os mortos. Dia 21 de novembro, entramos na casa da última tribo do grupo Terra, a tribo da ressurreição dos mortos. Então, é nessa dimensão que se chama os 4 ventos. Depois do outono bíblico, vem o inverno. Aqui é o ponto da ressurreição. No Egito, os ventos trouxeram e levaram os gafanhotos, que são de 4 tipos, segundo o profeta Joel. Eles têm rostos de homens e cabelos de mulheres. Suas caudas são de escorpiões e com elas ferram as pessoas. Antes deles, a terra é como o jardim do Éden, mas depois que eles passam, ela vira um deserto. Eles são os Abadons, os híbridos entre Terra e Ar. Os 4 ventos se soltaram no período histórico da Grande Depressão, e eles, reunidos, formaram o corpo dos grandes animais do Apocalipse. Cerca de 70 anos antes do tempo da Grande Depressão e do massacre aos judeus, encabeçado pelo arquidemônio Abaddon, houve uma obra artística que inspirou o líder nazista ao genocídio. Foi a ópera de Richard Wagner, que narra a lenda nórdica das Valquírias. Quem não compreende as Valquírias não pode entender o nacionalsocialismo alemão, dizia Hitler. Mas quem foram estas Valquírias? Segundo a lenda, elas foram moças a cavalo, que recolhiam os guerreiros mortos em batalha e os conduziam ao palácio de Odin, na cidade dourada que ficava na copa de uma grande árvore que havia no centro da terra. Na Yggdrasil estavam as grandes respostas para as perguntas da humanidade. Suas folhas podiam trazer um morto de volta à vida, e seus frutos podiam curar de qualquer doença. A Yggdrasil era protegida pelas Valquírias. Elas não permitiam que qualquer pessoa chegasse até ali. Os heróis de guerra subiam e os outros mortos desciam para os lugares sombrios que ficavam entre as raízes da grande árvore. E além da curiosa semelhança entre a lenda das Valquírias, a preferida de Hitler, e as características de Naftali, encontramos o nome que o Hitler deu para o seu livro, Minha Luta, justamente o que significa a palavra Naftali. Se entramos pela porta de Dan, indo em direção ao Vale de Azer, poderemos encontrar estes querubins que Deus colocou para guardar o caminho da árvore da vida, os Naftalis. Eles são o vento norte, que conduzem as pessoas entre o nosso mundo e o Vale de Azer.
Lá embaixo está a cidade iluminada, a qual Jesus chama de seio de Abraão, onde ficam os salvos. E mais embaixo fica o azer de trevas, onde vivem os elãos, os que conduzem os mortos perdidos e os mantêm presos ali. A escuridão de Azer é o lugar das lembranças ruins, onde os mortos se torturam mentalmente por suas culpas e condenam também os outros. Os querubins de Elão levam as pessoas que não se perdoam para lá e os mantêm presos por suas próprias acusações mentais e lembranças ruins. Naftali e Zebulon são bem parecidos. Ambos transportam os mortos da dimensão terra e ar.